Bom dia, caros alunos. Hoje eu vou gravar um novo vídeo reforçando a aula sobre os nacionalistas econômicos, o Alexander Hamilton e o Frederick List, que nós já abordamos em sala de aula. Tá? É importante entender o seguinte, que a industrialização britânica provocou uma acentuação do atraso relativo dos demais países, particularmente dos países europeus, continentais e dos Estados Unidos, porque a manufatura, a industrialização provocou um grande aumento da produtividade do trabalho na Inglaterra. O problema central naquele período é que o atraso econômico não significava apenas pobreza relativa. Está bem posto no PowerPoint, que está acompanhando aqui esse vídeo, slide 2. O atraso não significava apenas pobreza relativa, mas a própria ameaça à soberania política, uma vez que a industrialização melhorava os meios de realização da guerra por parte da Grã-Bretanha. O que fica claro nesse contexto é que esse atraso não pode ser superado espontaneamente com livre concorrência, uma vez que a manufatura inglesa já avançou, ela continua sendo protegida pelo Estado britânico, como nós vamos ver, e, portanto, é muito difícil competir com ela em condições de livre concorrência e abertura tarifária. Né? Então, um conjunto de intelectuais vai pensar a necessidade de realização de políticas de desenvolvimento para capacitar os países para usar e desenvolver novas tecnologias e formas de organização características da indústria para permitir que eles concorram aí com a Grã-Bretanha. Né? E é nesse contexto que começa a se pensar o desenvolvimento econômico como mudança estrutural, que é um ponto que nós já abordamos nas aulas introdutórias do curso. Eu incluí na bibliografia o capítulo 2 do livro do Ha-Joon Chang, que é um economista sul-coreano que está radicado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, o livro chamado Maus Samaritanos, e o capítulo 2 aborda como que todos os processos de industrialização, inclusive o britânico, contaram com promoção estatal. Esse livro, esse capítulo, começa a ser abordado aí no slide 3 do PowerPoint que acompanha o vídeo. E qual é o ponto central do Chang? Ele mostra como que, inicialmente, a Inglaterra deliberadamente buscou superar a sua dependência da exportação de lã para os Países Baixos. Isso começa lá no século XIV, com Eduardo III. Né? Em geral, a Inglaterra utiliza uma política protecionista de defesa e reserva do mercado nacional para produtos locais, e ela busca atrair imigrantes, artesãos capacitados dos Países Baixos e, em geral, busca centralizar e impedir as exportações de lã bruta para impedir que o país rival tenha acesso à matéria-prima essencial e estimular que essa matéria-prima essencial para as manufaturas de lã sejam refinadas, essas matérias-primas sejam refinadas pelas manufaturas internas. Tá? Essa política vai ser aprofundada no século XV pelo Henrique VII, mas ele acabará tendo que relaxar os bloqueios às exportações de lã que são instituídas aí na virada para o século XVI, na verdade no final do século XV, porque não havia ainda capacidade
local da indústria britânica de processar inteiramente os insumos essenciais. Porém, já no século XVI, no final do século, segunda metade do século XVI, no meio do embate militar e que tinha uma expressão econômica nas políticas mercantilistas, a Elizabeth I, em 1578, baniu sim as exportações de lã bruta para os Países Baixos, levou à ruína os rivais britânicos nesses países. E ela busca também, além de continuar realizando aquelas políticas de proteção e subsídio da produção local, ela também envia missões para divulgar os tecidos ingleses em outros mercados. Esse é um elemento central para entender como que a industrialização britânica foi preparada pela vitória da Inglaterra na disputa mercantilista pelo mercado mundial. Agora, o auge do mercantilismo inglês ocorre com o ministro Robert Walpole, entre 1721 e 1742. O Walpole busca reforçar o controle colonial e o controle também sobre rotas de comércio, com as leis de navegação, e sistematiza a política comercial e industrial britânica, inglesa, melhor dizendo. Ele, em mensagem parlamentar, no seu primeiro ano como ministro de governo, ele diz que é evidente que nada contribui mais para promover o bem público do que a exportação de produtos manufaturados e a importação de matérias-primas estrangeiras. Está bem posto no slide 4 que acompanha o vídeo. Então ele promove um aumento significativo das tarifas protetoras, ele também abole as tarifas de importação dos insumos essenciais, subsidia a produção e dá outras formas de apoio às exportações, como essas missões que foram executadas pela Elizabeth, ou o drawback, que é a devolução dos impostos dos insumos, sobre os insumos que foram importados e são utilizados na produção reexportadora, manufatureira, e também regula os padrões de qualidade da manufatura, particularmente dos produtos têxteis. Então, em 1820, quando a Inglaterra já é o principal polo industrial do mundo, já realizou a sua revolução industrial, as tarifas alfandegárias britânicas ainda estavam em torno, para produtos industriais, de 45% e 55%. Para comparar, nos Países Baixos ela era muito baixa, entre 6% e 8%, na Alemanha e na Suíça entre 8% e 12%, e na França em torno de 20%. Mas, além disso, o Walpole busca realizar uma política, também expressa no slide 5, que envolve mudar as regras que permitiriam que outros países imitassem as políticas de desenvolvimento que foram executadas pela Inglaterra. Esse vai ser um ponto central, aliás, dos trabalhos do Rajun Chang, que mostra que os países desenvolvidos, uma vez que tenham executado as políticas de desenvolvimento bem-sucedidas, eles buscam realizar políticas que impedem que outros países imitem exatamente aquelas políticas que eles até então vinham realizando, que eles continuavam realizando. Então, por exemplo, 1699, antes do Walpole, inclusive, foi proibida a exportação de produtos de lã das colônias, de maneira que foi arruinada a indústria irlandesa e foi bloqueado o desenvolvimento da indústria nas colônias da Nova Inglaterra, Nova York, o estado que viria a ser os Estados Unidos da América. E em 1700, a Inglaterra inaugura uma política que destrói a manufatura de tecidos de algodão da Índia.
e entre 1813 e 1917, a proteção da manufatura indiana foi eliminada. Esse ponto é tão central para o nacionalismo indiano, né, a humilhação da subordinação econômica indiana à Inglaterra, a ponto que, como se sabe, Gandhi vai realizar, digamos, um conjunto de estímulos, vai utilizar os velhos teares indianos, não apenas como uma representação do nacionalismo e dos símbolos da identidade indiana que foram reprimidos pela Inglaterra, mas também anunciando a necessidade de ter um Estado soberano para realizar uma política de desenvolvimento indiano que não subordine a economia indiana à necessidade de uma outra economia. Isso, aliás, vai ser um ponto central dos diferentes países que vão se descolonizar depois da Segunda Guerra Mundial. A Índia é um desses países que vai buscar exatamente realizar uma política de desenvolvimento nesse período que será o período áureo da teoria do desenvolvimento, que nós vamos estudar mais tarde ao longo do curso. Bom, mas o Walpole também proíbe novas usinas de laminação e corte de aço na América, né, e as exportações de chapéu. E, por outro lado, estimula os subsídios às exportações de matérias-primas não elaboradas. Né? Por exemplo, ele abole as tarifas para as exportações de cânhamo, madeira e vigas, com o objetivo de especializar economias, regiões colonizadas de modo complementar à Inglaterra, de modo que a Inglaterra se especialize naquilo que é mais refinado, tendo realizado um conjunto de políticas de desenvolvimento, e bloqueie a realização dessas mesmas políticas em outras regiões, de maneiras a especializá-las de modo subordinado e complementar à Inglaterra, oferecendo a ela alimentos e matérias-primas pouco refinadas que atendem às suas necessidades manufatureiras e urbanas. Em 1719, depois 1750, a Inglaterra inclusive proíbe a imigração de artesãos e proíbe a exportação de máquinas, de maneira a preservar o controle nacional sobre as capacitações tecnoprodutivas que definem, digamos, a supremacia econômica britânica perante os seus rivais. Além disso, a Inglaterra vai realizar um conjunto de políticas que vão ser chamadas na bibliografia, mais tarde, de imperialismo de livre comércio. Essas políticas vão forçar a realização de tratados de livre comércio fortemente desiguais, de maneira a abrir mercados alheios à força. A origem dessas políticas, inclusive, é com Portugal e com o Brasil. Ou seja, a Inglaterra vende proteção militar a Portugal, mais tarde ao Brasil, em troca da abertura do mercado português e, mais tarde, brasileiro para as exportações manufatureiras britânicas. Isso vai acontecer em 1641, 1703 e com o Brasil, Portugal e Brasil, 1808, 1810 e com a independência brasileira, 1827. Mas não para por aí. Essa política vai ser estendida, como mostra o slide 6, para a Índia, para o Sião, para a Pérsia, para o Império Otomano, para a China, para a Argentina, para o Japão, para o Egito e, por meio de anexações formais, para a Nova Zelândia, Hong Kong, pedaço da China, Natal e Transvaal, pedaços da chamada África do Sul. Além disso, a Inglaterra vai estimular a
a entrada dos demais países no padrão ouro para facilitar as suas exportações de capital, de maneira que, assim, ela especializa os demais países na produção de matérias-primas e alimentos pouco refinados e como espaços para as exportações de capital britânicas. Se especializa os demais países como países devedores do mercado de capitais concentrado na City de Londres. Pois bem, uma vez independente, Estados Unidos da América vai, digamos, mimetizar políticas que foram executadas pela Inglaterra. Uma vez que tem soberania para fazê-lo, não é mais constrangido pelo esforço britânico de chutar a escada, impondo regras que limitem a realização de políticas de desenvolvimento. No slide 7, vocês podem ver, revisando o ponto da aula anterior sobre o Alexander Hamilton, os argumentos centrais do Alexander Hamilton, como já vimos, é que, primeiro, a agricultura depende do ritmo da natureza e também dos preços globais. Então, ela não admite tanta divisão do trabalho e mecanização quanto a manufatura, uma vez que o ritmo da natureza só pode ser controlado em parte, ao contrário dos processos artificiais de refinamento dos insumos naturais que é realizado pela manufatura. Ademais, um país dependente da agricultura depende da variação de preços globais. Então, mesmo que queira importar produtos manufaturados, podem não ser capazes de fazê-lo, uma vez que os preços dos seus produtos agrícolas é sujeito a quedas súbitas. Pelo contrário, a manufatura não depende do ritmo da natureza, ela depende sim da provisão de insumos naturais e, em parte, ela propriamente refina alguns desses insumos, transformando em insumos industriais, para realizar todo um processo de elaboração desses insumos que é sujeito à possibilidade de muito mais divisão do trabalho e mecanização. Como diria o Adam Smith, é aquilo que admite ou produz, condiciona o aumento da produtividade do trabalho, particularmente na manufatura. Além disso, diz o Hamilton, um argumento que não é posto propriamente pelo Adam Smith, mas que é importante para as condições particulares de desenvolvimento atrasado dos Estados Unidos. Diz que a manufatura vai criar oportunidades de emprego para trabalhadores desqualificados, barateando o custo da mão de obra, que é muito elevado, nos Estados Unidos, permitindo a incorporação de mulheres e crianças no trabalho manufatureiro. Esse é um ponto, aliás, que vai ser muito abordado pelo Karl Marx, para mostrar como que a indústria moderna ela reforça o poder de barganha, o poder econômico dos capitalistas sobre os trabalhadores, e, portanto, ela pode ser encarada como um meio de produção, um modo de produção, uma forma de produção especificamente capitalista, especificamente subordinada às finalidades do desenvolvimento econômico capitalista, que é a produção de mais-valia, como veremos na discussão do Marx. Pois bem, mas o Hamilton também alega que a manufatura, a diversificação, a divisão do trabalho na indústria abre novo espaço para um conjunto de novas profissões qualificadas, o que cria, como vimos, mais oportunidades para o exercício da liberdade individual. Então, a intervenção do Estado no mercado para promover a industrialização não seria contrária ao desenvolvimento da liberdade individual. Pelo contrário, ela inclusive atrairia novos imigrantes que buscariam fazer a vida na América. E essa política de desenvolvimento
também seria favorável à agricultura, porque criaria mercado interno para os produtos agrícolas, seja alimentos, seja matérias-primas, e, portanto, diminuiria a vulnerabilidade e a dependência da agricultura americana e da economia americana em geral às flutuações da economia global. E as políticas que o Hamilton propõe, tarifas, subsídios, liberalização da importação de insumos, patentes para premiar os inovadores, controle de qualidade e, em geral, que é o tema dos outros relatórios do Hamilton, uma política de expansão da infraestrutura de financiamento e de transporte para permitir a diversificação da economia americana. Como eu coloquei para vocês na aula anterior, depois da Guerra de 1812, as tarifas foram dobradas na Inglaterra para 25%. Depois elas passariam para 35% em 1816 e acima de 40% em 1820. Tá? E ela ainda era maior para a lã e para as roupas, criando conflitos políticos que, inclusive, já se expressam na chamada Nullification Crisis com o estado da Carolina do Sul, mas, como aponta o slide 8, vão ser importantes para os conflitos que levariam à Guerra Civil Americana. Claro que a questão fundamental da Guerra Civil é a abolição da escravidão, mas também é o fato de que o Norte, particularmente o Lincoln, Abraham Lincoln, o Partido Republicano, é fortemente protecionista no período, contra a liberalização de importação de produtos industriais, que era o objetivo do Sul. Né? Depois da Guerra Civil, as tarifas permaneceram na faixa entre 40% e 50% até 1913, caíram um pouquinho, voltaram a aumentar para 37% em 1925 e 48% na década de 30. Depois da Segunda Guerra Mundial, as tarifas diminuíram, em parte, mas até 1973, quando de longe os americanos eram o país mais desenvolvido, a tarifa média industrial era de 12%. Né? Muito superior a que, por exemplo, os americanos propuseram na última rodada de liberalização comercial na OMC, a rodada Doha. Tá? O que parece dar razão ao Rajun Chang de que, uma vez que um país executa uma política protecionista e desenvolvimentista, e essa política tem sucesso, permitindo que esse país se torne uma potência industrial, ele busca modificar as regras para influenciar outros países no sentido de limitar o uso de políticas de desenvolvimento por parte desses outros países. Em 1973, as tarifas nos Estados Unidos eram ainda superiores à da Alemanha e da Holanda, 7%, da Comunidade Econômica Europeia, 8%, do Japão, 10%, e da Áustria, 11%. Mostrando a permanência do protecionismo, mesmo com a queda daqueles índices tarifários muito elevados, característicos do período antes da Segunda Guerra Mundial. Agora, é importante que se diga que a política de desenvolvimento americana não aboliu-se, não acabou. Ela foi particularmente deslocada para a promoção de pesquisa e desenvolvimento, né? E para o estímulo a novos produtos, inclusive com políticas de encomenda justificadas, de encomenda estatal, justificadas por motivos de segurança nacional e, como vocês sabem, algo que vem sendo, digamos, abusado pelo Donald Trump nesses últimos 2 anos. Né? Agora, o slide 9 aborda que essas políticas não foram executadas apenas pela
pelo mundo anglo-saxão, pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. A França também executou políticas de desenvolvimento que contaram mais com planejamento indicativo, bancos estatais, empresas estatais, mas sem deixar de lado a proteção comercial, e que a Alemanha também, historicamente, recorreu a empresas estatais e bancos estatais. Até hoje, pouca gente sabe que a Volkswagen é uma empresa parcialmente estatal. E o Chang mostra também nesse capítulo como a Austrália, Áustria, Itália, Suécia, Finlândia e Noruega também são estados desenvolvimentistas. Digamos, a particularidade de outros dois estados de industrialização muito precoce, a Suíça e a Holanda, é a ausência de proteção de patentes, embora eles, digamos, tenham executado políticas diferentes dos outros países. Vamos abordar então agora propriamente o Friedrich List, esse alemão que viveu um tempo nos Estados Unidos e aprendeu muito com a leitura e com a observação sobre as políticas de desenvolvimento dos Estados Unidos da América. Ele aprendeu muito com a leitura do Alexander Hamilton, que ele cita no seu livro. O slide 10 começa a apresentar os argumentos centrais do List, quais são? Primeiro, a economia política, a maneira de pensar a economia que é exportada pela Grã-Bretanha, segundo ele, é uma economia cosmopolítica. Isto é, uma teoria econômica que não considera as nações, mas toma a humanidade inteira ou os indivíduos que participam da humanidade inteira, supondo um estado de paz perpétua entre essas nações. E, diz ele, isso é muito importante para a nação dominante. A liberdade de comércio proposta pela economia cosmopolita perante uma nação que já é dominante em indústria, em riqueza, em poder, e, como o caso da Inglaterra, se caracteriza por, inclusive, sistemas alfandegários ainda bastante protetores, acaba sacrificando a prosperidade dos países subordinados, sem que isso produza benefícios para a humanidade em geral, mas serve sim à nação dominante. E ele dá exemplos aí históricos, que vocês podem ler no livro, cita Portugal, França, América do Norte, Rússia, a Alemanha, que é o país que ele quer, digamos, na verdade o povo, que não é ainda um Estado, que ele quer convencer. E ele vai ser central para a União Alfandegária Alemã, Zollverein, que é, digamos, um embrião econômico da unificação política alemã. Diz Ulisses, é preciso lutar contra o extraordinário poder de controle da opinião pública que a Inglaterra tem no exterior. A Inglaterra deliberadamente divulga a economia cosmopolítica com seu dinheiro destinado a serviços secretos, porque ela quer inculcar nos demais países ideias econômicas que não são favoráveis ao desenvolvimento desses países, mas acabam subordinando esses países com a doutrina liberal, cosmopolítica, subordinando esses países aos interesses, à economia e à nação inglesa. Diz o List, essa economia cosmopolítica inglesa é hipócrita, como está posto no slide 11. Por quê? Por que ela é hipócrita? Porque o protecionismo foi executado pela Grã-Bretanha. Então ela está querendo orientar os demais países, como faz o Adam Smith, a realizar uma política
que ela mesma não executou quando pretendeu se desenvolver. Tá? Então, a Inglaterra atraiu da Alemanha, da Itália, da Holanda, da França, da Espanha uma grande quantidade de imigrantes, de mão de obra, de talento e de capital, justamente porque ela buscou se desenvolver com políticas de proteção e, inclusive, como já vimos, de estímulo à atração de imigrantes, para ser capaz de absorver a capacitação produtiva em outros países. E diz o Ulisses que a economia cosmopolita ignora o próprio exemplo histórico da Inglaterra. Por isso, seria altamente injusto, com base na utilização das razões cosmopolíticas, entregar para os ingleses toda a riqueza e todo o poder, simplesmente pelo fato de que os ingleses foram primeiros a ignorar o princípio cosmopolítico liberal e agora buscam inculcar, exportar esse princípio cosmopolítico para os demais países. Tá? Na verdade, o que Ulisses propõe é que as nações menos adiantadas devem, primeiro, ser levadas ao estado de cultura e de desenvolvimento econômico ao qual foi levada artificialmente a nação inglesa, para depois, eventualmente não, é o que ele propõe, para depois abrir o comércio em relação à Inglaterra. Isso não pode ser feito antes. Tá? Então, o que ele propõe, ao invés da cosmopolítica britânica, é uma economia política nacional, como está posto no slide 12. Essa economia política nacional deve avaliar os interesses existentes e as circunstâncias históricas específicas de cada país, para, a partir daí, ensinar como cada nação, nas condições históricas que ela tem, que não são universais, são específicas a ela, como cada nação pode chegar ao estágio de desenvolvimento no qual, a partir daí, o livre comércio pode ser útil. Então, Ulisses tem uma visão profundamente histórica e particular dos casos nacionais. Ele não considera que a economia cosmopolítica pode ser aplicada para qualquer espaço, em qualquer tempo. A economia política tem que ser uma disciplina atenta ao tempo e ao espaço. Tem que ser uma disciplina histórica, portanto. O que a história ensina, diz Ulisses? Que as nações devem modificar seus sistemas de acordo com seu grau de progresso. Num primeiro momento, quando elas são bastante subdesenvolvidas, elas devem adotar comércio livre com nações avançadas para sair do estágio de barbárie e fazer progresso na agricultura. Devem, sim, estimular suas exportações agrícolas. Não é contrário a isso. Mas, uma vez que tenha saído num estado de barbárie, no segundo estágio, esses países devem promover as manufaturas, adotando restrições às importações e o estimulando a produção local de maneira semelhante ao exemplo britânico. Certo? Se tiverem sucesso nisso e atingirem o mais alto grau de civilização e desenvolvimento econômico, aí sim, esses países podem retomar gradualmente o livre comércio, para evitar a indolência, a preguiça dos produtores, porque a concorrência vai estimular o progresso técnico permanente, diz ele, e assim o país desenvolvido pode conservar sua supremacia. A partir desse esquema, como que o Ulisses compara as diferentes economias? Para ele, no estágio 1, estariam Espanha, Portugal e o Reino de Nápoles. No estágio 2, Alemanha e Estados Unidos. Enquanto a França estaria no estágio 2, mas mais próxima do terceiro estágio, que seria ocupado unicamente pela Grã-Bretanha. Então,
um ponto fundamental do LIST é entender o ritmo e o estágio de desenvolvimento dos países historicamente. Esse vai ser um elemento central dos diferentes autores da teoria do desenvolvimento e do nacionalismo econômico. Né? Mas, além disso, o LIST propõe um outro conceito de desenvolvimento e um outro conceito de capital, que ele diz que o conceito do Adam Smith, posto no slide 13, é um conceito falho. Por que diz o LIST? O LIST rejeita o conceito de capital que ele diz está posto pelo Smith, que é o capital como algo meramente poupado ou acumulado. Determinado montante de valor, trabalho expresso em mercadorias, que não é simplesmente consumido. Por que diz o LIST que esse conceito é falho e que não é sequer adequado ao tipo de análise da acumulação de capital por meio da aceleração do progresso técnico e da ampliação da divisão do trabalho que a manufatura permite realizar, segundo o próprio Adam Smith. Bom, o LIST diferencia 3 formas de capital. Uma, digamos, o capital natural, ou a vantagem natural que um país tem, por conta, digamos, da sua geografia. É algo que, digamos, é herdado e não pode ser mudado. Uma outra coisa, um outro tipo de capital chamado capital material, que é esse sim o que pode ser identificado ao conceito de capital do Smith, segundo o LIST. O capital material é um conjunto de instrumentos que não são consumidos, mas mais importante do que isso é o capital intelectual, que são as capacitações produzidas pelo desenvolvimento da divisão do trabalho. Essas capacitações, digamos, são em parte tácitas. Não são bens materiais que podem ser acumulados ou poupados. São capacitações tácitas produzidas pela própria atividade e aceleradas pela divisão do trabalho. Lembrem-se que o Adam Smith considerava que a especialização aumentava a produtividade do trabalho pelo saber fazer melhor algo que um artesão realiza repetidamente. E, com base nisso, ele também aprende a propor inovações técnicas. Então, essas inovações técnicas não são apenas resultado da poupança, elas são resultados da aplicação de uma capacitação produtiva, o chamado, por LIST, capital intelectual. Então, o LIST rejeita o argumento do Smith, segundo o qual a proteção vai diminuir a riqueza. Porque, lembrem, que o Smith alega que a proteção vai diminuir a renda de um determinado país, porque o produto importado é mais barato do que o produto produzido localmente. Então, a reserva do mercado para produtores locais vai diminuir a renda real no curto prazo. Segundo o Smith, essa perda estática no curto prazo de renda acabaria se desdobrando ao longo dos períodos de produção, porque a cada período os países seriam capazes de poupar menos do que eles poupariam e investiriam caso anteriormente eles não tivessem sofrido aquela perda de renda inicial por conta da proteção do mercado local contra importações. O
o que o List diz é o seguinte, não, que essa proteção pode implicar num custo de curto prazo, porque o produto local precisa ser protegido exatamente porque a curto prazo ele não é tão barato, a produção não é tão eficiente internamente, porém é a proteção dessa produção local que vai permitir desenvolver o capital intelectual, as capacitações produtivas e tecnológicas que ao longo do tempo vão permitir com que o país se desenvolva. Que desenvolva a sua divisão do trabalho, que como o próprio Smith indica, afirma o List, desenvolve-se muito mais na indústria manufatureira do que na agricultura. Então diz o List, sua própria obra do Smith contém centenas de provas de que as receitas geradas posteriormente pela proteção e pelo desenvolvimento da divisão do trabalho manufatureira dependem, sobretudo, da soma das forças intelectuais e corporais e do grau que essas forças são acionadas e aperfeiçoadas ao longo do tempo pela divisão do trabalho. Ou seja, o List vai levantar o argumento que também está posto lá, de certo modo, no Hamilton, que a indústria de transformação tem rendimentos crescentes, não tem rendimentos decrescentes. Tá? Isso vai ser um elemento central das teorias do crescimento, em particular das teorias do desenvolvimento ao longo do tempo. No slide 14, tem uma citação do List, em que ele reforça esse ponto de que a acumulação de capital amplia a produtividade, porque amplia o capital intelectual. O capital intelectual não é dado nem meramente poupado, ele é resultado do investimento em determinadas atividades que propiciam os ganhos de produtividade e capacitação, particularmente as atividades manufatureiras. Diz List, citando, a formação do capital material de uma nação se faz de modo totalmente diferente do que pela simples poupança, como no caso do rentista. Ou seja, da mesma forma como na formação das forças de produção, sobretudo mediante a ação recíproca entre o capital intelectual nacional e o capital material, e entre o capital agrícola, manufatureiro e comercial. O aumento do capital material nacional depende do aumento do capital intelectual nacional e vice-versa. Certo? Por isso que o List defende a proteção comercial. A proteção não é um custo. Está no slide 15. Não é um custo. É um investimento que se compensa. Embora medidas protecionistas exijam por algum tempo sacrifícios materiais, esses sacrifícios eles são mais do que compensados pela centuplicação das forças produtivas, constituindo um desembolso reprodutivo feito pela nação. Portanto, o desenvolvimento resulta de uma orientação política. E orientação política de proteger o desenvolvimento de novas capacitações. Mas a Inglaterra quer liberar mercados de modo a chutar a escada das políticas de desenvolvimento pela qual ela subiu na hierarquia econômica internacional. Diz o List, falsamente Smith afirma que essas manufaturas se originaram do curso normal das coisas, espontaneamente, quando se sabe que em cada país o poder político interfere para imprimir a esse chamado curso natural uma direção artificial em benefício dos interesses específicos da nação. Portanto, economia política nacional e não economia cosmopolítica liberal é o que propõe o Smith, o List, melhor dizendo. Diz o List que os rendimentos são decrescentes sim na agricultura. E isso acaba gerando desemprego estrutural no país que não se desenvolver industrialmente. No slide 13 está posto essa longa citação do List, que, como já fiz referência na aula, também é uma concepção que está posta pelo Thomas Malthus, segundo a qual a população acaba crescendo mais em proporção, cresce em proporção geométrica, enquanto a produção agrícola cresceria numa proporção
aritmética, de maneira que não seriam gerados os empregos necessários e na qualidade necessária para o desenvolvimento de uma nação. No slide 17, o Ulisses complementa esse argumento com um argumento que também está posto pelo Hamilton, de que o país exportador agrícola sofre dependência externa e é vulnerável à variação dos preços dos produtos que ele exporta. Diz Ulisses: a nação puramente agrícola depende em seu consumo das condições dos países estrangeiros, e se estas não lhe forem favoráveis, torna-se inútil aquela produção. A nação agrícola permanece continuamente em débito com a nação manufatureira, e nos mercados da nação agrícola ocorrem flutuações contínuas dos preços dos produtos agrícolas e dos artigos manufatureiros que ela importa. Certo? Ao contrário, se um país realizar uma política de desenvolvimento da sua manufatura, o estímulo da indústria sobre a agricultura do mercado interno vai desenvolver a própria agricultura e diminuir essa dependência que ela tem do mercado externo e de preços que ela não controla inteiramente. Em uma nação, diz Ulisses, que associa em seu território a agricultura à manufatura, é contínuo o estímulo recíproco entre produção e consumo. O último ponto que eu queria levantar nessa aula é sobre, reforçando os pontos da aula, melhor dizendo, é sobre as finalidades do desenvolvimento, que é um ponto que a gente sempre põe e quer problematizar e quer estimular vocês a refletirem. Para que serve o desenvolvimento industrial para esses autores? Para expandir as potencialidades de cada cidadão? Em parte, dizem eles. Para criar sociedades boas ou para defender a soberania nacional? Será que eventualmente é só para se defender ou para alcançar grandeza nacional sobre estados e povos que têm demandas rivais sobre territórios, populações e recursos naturais? A gente não pode deixar de considerar que o capitalismo, ao mesmo tempo, promete o enriquecimento individual ilimitado, mas se realiza em contextos históricos marcados pela rivalidade internacional, muitas vezes pelo autoritarismo político, pelo conflito militar. É nesse contexto que esse desenvolvimento atrasado, que o Hamilton e o List sobre o qual eles estão refletindo, mas que também faz parte do desenvolvimento inglês e das políticas mercantilistas de desenvolvimento econômico, que buscavam assentar também o poder político na Inglaterra, que esses autores têm que ser entendidos. Quer dizer, Cecil Rhodes, o rei Leopoldo, imperialismo europeu na África, Theodore Roosevelt, imperialismo americano no lago americano do Caribe e da América Central, imperador Hirohito, imperialismo japonês na Ásia, Adolf Hitler, não eram missionários desenvolvimentistas, mas, buscavam utilizar o padrão de desenvolvimento econômico e industrial que suas sociedades tinham alcançado, não apenas para defender-se da possibilidade de invasão alheia, defender, portanto, a soberania nacional, mas também para projetar poder militar e político sobre outros territórios. Então, é fundamental entender esses contextos históricos para colocar a questão do desenvolvimento como uma finalidade. Para que deve servir o crescimento econômico? É um tema, uma problematização que a gente vai estar sempre pensando ao longo do nosso curso. Não deixem, por favor, de fazer a leitura dos textos, porque, claro, esse vídeo e esse PowerPoint não substituem
a leitura dos textos, que é fundamental não apenas para que vocês entendam melhor as questões, mas também aprendam a escrever melhor ao longo do tempo. Tá? Boa leitura.